I'm gonna show you here picture, and then I'm gonna use it to explain things, okay? So just a moment. Pay attention to this picture here. This picture shows you a mom and her son, and her son didn't do well in a test, as you can see here, and she's kind of really angry at him because of this fact. And she's saying, if you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. Então, se você tivesse estudado com mais afinco, com mais dedicação, you wouldn't have failed your exam. Você não teria reprovado no seu exame. Então, pay attention. Quando ela diz assim, ó, if you had studied hard, ela está dizendo, se você tivesse estudado mais, com mais afinco, vejam, quando ela fala, se você tivesse estudado mais, é porque he didn't study hard, né? Então, qual é o fato? O fato é esse, ó. Ele não estudou. Ela está imaginando o oposto. Se você tivesse estudado, qual teria sido o result? O resultado poderia ter sido diferente, olha. You wouldn't have failed your exam. You wouldn't have failed your exam. Você não teria reprovado no seu exame. You wouldn't have failed your exam. Mas vejam só, quando ela diz you wouldn't have failed, qual é o fato? O fato é you failed. Esse é o resultado, você falhou. Vejam que os verbos estão no passado, ó. He didn't study, ele não estudou. And for this reason, he failed, ele fracassou, ele reprovou. Como os verbos estão no pretérito, ações pretéritas são ações inalteráveis, imodificáveis. Você não pode voltar no passado e alterá-las. Já aconteceu. O que resta fazer é você imaginar o oposto para poder criticar o comportamento da outra pessoa, tá bom? E é o que ela está fazendo, ó. If you had studied hard, se você tivesse estudado mais, you wouldn't have failed your exam. So, eu estou começando a mostrar para vocês para que serve essa estrutura. Essa estrutura é chamada de third conditional. Terceiro condicional. Lembram-se que a gente viu o segundo condicional? Para falar de situações impossíveis ou improváveis? Agora nós estamos diante de situações totalmente impossíveis de acontecer, porque elas se localizam no passado e eu não posso mexer nelas, tá bom? Então são situações que têm 0% chance of happening the way we think. A gente só imagina uma situação diferente, mas they have 0% chance of happening. Elas têm 0% chance de acontecer, tá bom? Por que a gente, mesmo sabendo disso, a gente usa essa estrutura? A gente usa, so we use it to criticize behaviors. A gente usa para criticar comportamentos, tá bom? Basicamente é isso que você tem que lembrar. We use it to criticize behaviors. Ou para lamentar situações, como a gente vai ver, tá bom? Vamos a mais exemplos to make it clear. And then I'll show you the structure. Então, deixa eu já mostrar aqui para vocês, ó. É o seguinte, qual que é a estrutura do third conditional? Third conditional. O third conditional, como é um conditional, né, ele também tem aquela famosa estrutura envolvendo o if. Ó. Tem o if, tá? E depois a frase continua, aí tem uma vírgula e a frase continua, tá? O que você tem que lembrar é o seguinte, ó, que na parte que tem um if vai aparecer a palavra tivesse. Que nem aqui no meu exemplo, ó, se você tivesse. Aí na outra parte vai ter o verbo teria.
Então, se você tivesse não sei o que, você teria não sei o que lá. Então, você tem que aprender como é que traduz o tivesse e como é que traduz o teria. Basicamente, é isso que você tem que saber, tá bom? E é bem simples isso, olha só. Como é que eu falo tivesse? Tivesse é had, tá? Então, aqui no lugar do tivesse, eu vou escrever had. Como é que eu falo teria, Samuel? Teria, vocês já sabem. Teria é would have, tá? Então, aqui vai ficar would have. E se fosse, professor, a forma negativa, né? Se fosse assim, não tivesse, é só você falar hadn't. Então, hadn't quer dizer não tivesse, tá? Se você precisar falar que o não tivesse. E se fosse não teria? Bom, não teria, é só você pôr o not no would. Então, ficaria assim, ó. Wouldn't have, certo? Basicamente é isso. Só que é só isso. Bom, você tem que lembrar que depois aqui, você vai ainda precisar pôr um outro verbo. Esse verbo vai ficar no past participle. Past participle. Aqui é a mesma coisa. Depois do would have, você tem que pôr um outro verbo no também past participle. Vocês vão ver isso no exemplo, tá? Just a moment. Past participle. Então, se você pensar em termos de estrutura, essa é a estrutura, tá bom? Então, o que você tem que lembrar é como é que você diz tivesse, como é que você diz teria. Então, ó, tivesse em inglês é had. Teria em inglês é would have, tá bom? Então, vamos dar um exemplo, ó. Se, imaginem que, olha, sei lá, Edward was holding a vase. This is the situation, ok? Edward was holding a vase. Edward estava segurando um vaso. He was not very careful. Ele não foi muito cuidadoso. He was not very careful. And for this reason, he dropped the vase. Ele derrubou o vaso. And it broke into pieces. He dropped the vase and the vase broke into pieces. E o vaso se despedaçou. Então vejam só. Eu poderia... Vejam que eu estou relacionando a queda do vaso ao fato de ele não ter sido cuidadoso. Tá vendo aqui, ó? He was not very careful. Eu tenho esse dado contextual que me faz perceber que ele não foi muito cuidadoso ao manusear o vaso. Com base nisso, eu poderia criar uma frase criticando o comportamento dele, fazendo referência a esse fato e modificá-lo no passado. Não tem como eu evitar que ele quebre o vaso, mas que ele já quebrou, tá? Eu poderia falar assim, ó, se ele tivesse sido mais cuidadoso, vírgula, ele, qual teria sido o resultado? O resultado teria sido diferente, ó. Ele não teria quebrado o vaso. Então, se ele tivesse sido mais cuidadoso, ele não teria quebrado o vaso. Vejam, quem diz isso está dizendo isso para criticar o comportamento do outro, porque, como eu disse, não tem como mais mudar o comportamento do outro, uma vez que o fato já é pretérito, tá bom? Entendam bem essa situação. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é como que traduz isso. Então, é fácil, olha só. Como eu falei para vocês, isso aqui é um third conditional. Como é que eu sei que é third conditional? Porque a situação está totalmente localizada no passado. É assim que você define third conditional. Aí tem aqui o tivesse e tem aqui o teria. Tá vendo? Como é que eu faço para falar tivesse? Bom, tá aqui, ó. É o had. Como é que eu falo para falar o teria? Tá aqui. Would have. E tem o não aqui, né? Então tem que lembrar que tem que pôr o não também. Então vamos lá. Na hora de traduzir, você vai então dizer assim, olha. If he, ó, tivesse. Vou pegar daqui de cima, ó, had. Aí sido é o past participle, a terceira coluna do verbo to be. Então fica been. If he had been more careful, vírgula, he
Aí olha só agora. Ele não teria quebrado. Tá vendo? Tem o teria seguido do verbo que está aqui no past participle. Ficaria he wouldn't have. Aí o verbo quebrar é break. What is the third column of break? Break fica broken, né? No past participle. Olha. He wouldn't have broken the vase. He wouldn't have broken the vase. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido aí entender qual é a relação. Eu vou diminuir isso aqui e deixar aqui, tá? Because I'm gonna give you more examples now. So just a moment. Another different situation now. Olha só. Se... Vou deixar um C aqui, just a moment. I'm gonna show you a picture, the picture of a car. Check out this picture here, guys. Check out this car. There has been a problem with this car. Can you see? There has been an accident. This car crashed in another car, right? You can see here the damage, o dano causado, right? Can you see here the damage? So let's imagine this is Richard's car. So let's imagine the owner of this car is called Richard. So this is Richard's car. As you can see, Richard had an accident and he crashed his car. So Richard crashed his car. Bateu o carro. But let me give you the context, okay? Let's imagine that he didn't crash his car into a wall. No, he didn't crash his car into a wall. He didn't crash his car into a tree either. No, that was not the case, okay? He crashed his car at the back of another car. Ele bateu o carro contra a traseira de outro carro. But why? The reason why he did this was because he was not careful enough, but he was tailgating. What is he was tailgating, Samuel? Tailgating significa que ele estava colado na traseira do carro da frente. Ele não manteve uma distância de segurança, tá? Então, olha, he didn't keep a safety distance. Isso que significa he was tailgating, tá? Tailgating é o nome dessa ação, em que a pessoa dirige muito colada à traseira do carro da frente. Então, trazendo isso em termos mais palatáveis, a gente tem he didn't keep a safety distance. Ele não manteve uma distância de segurança. Bom, o carro da frente parou bruscamente. Vou escrever isso também, ó. Imagine that. The car in front stopped suddenly. The car in front stopped suddenly and he didn't have enough time to stop. Olha só, o carro da frente parou abruptamente e ele não teve tempo suficiente para parar. So this is the context. This is what happened, okay? Based on these circumstances, what can I say? Criticando o comportamento de Richard, eu poderia falar assim, ó. Se o Richard tivesse mantido uma distância de segurança, entenderam? Ó? Ele não teria batido o carro. Ó, se ele tivesse mantido uma... eu vou escrever assim, uma distância maior, vírgula, ele não teria colidido com o carro da frente. Ele não teria colidido com o carro da frente. Olha só, vejam que tem aqui o tivesse e aqui também o teria, tá vendo? É uma estrutura padronizada, tá? Quando você aprende a estrutura, fica fácil. Então fica if he tivesse mantido. E aí, how do I say tivesse mantido?
Tivesse agora já é fácil, né? Vocês sabem que é had. O mantido vem do verbo manter. O verbo manter é keep. Aí você tem que ir lá na tabela de regulares e descobrir quais são as formas do verbo keep. Ó. Na segunda coluna fica kept. E na terceira coluna também fica kept. Então, como é que eu falo se ele tivesse mantido? Ó, if he had kept, né? Vou pegar da terceira coluna. If he had kept uma distância maior, a bigger distance. If he had kept a bigger distance, vírgula. Ele não teria colidido. He não teria, wouldn't have, colidido, crashed, com o carro da frente, the car in front. Wouldn't have crashed the car in front. Ele não teria colidido com o carro da frente. Grosso modo, o que você tem que entender aqui, basicamente, é isso aqui. Que o tivesse mantido ficou had kept, e que o não teria colidido ficou wouldn't have crashed. Tudo bem, pessoal? Any question? Então, olha só. Pessoal, vocês estão aí? Are you there, guys? Yes, you are here. Well, so... Yes, teacher, no question. No questions. Vamos para o exercício do livro de vocês, então, rapidão. Olha só. Eu vou mandar para vocês um exercício amanhã, que é para vocês fazerem esse tipo de tradução aqui, só para vocês treinarem isso. É porque o livro de vocês ele é tão superficial que ele não entra em detalhes a respeito disso. Ele não faz vocês treinarem a tradução, montarem as frases. Então, não tem nenhum exercício desse tipo aqui no livro de vocês. Vocês vão ver lá, eu vou mostrar o exercício agora para vocês. O exercício que tem é um exercício de interpretation, de interpretação. E ele funciona assim, olha. Só um segundo, pessoal. Antes de entrar aqui na página do livro, deixa eu mostrar até por aqui, ó. Quando eu falo assim, ó. Cadê? Se ele tivesse... Eu vou pegar o marca-texto e chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. Essa parte toda que eu estou marcando aqui com o marca-texto amarelo, em inglês é essa parte aqui, ó. If he had kept a bigger distance. Quando eu falo, se ele tivesse mantido uma distância maior, o que você conclui? Você conclui que ele não manteve essa distância a qual eu me refiro, percebem? Aí, quando eu falo assim, he wouldn't have crashed the car. Ele não teria batido o carro. O que está por trás dessa frase? Ele não teria batido o carro. O que está por trás é o seguinte, ele bateu. Bem óbvio, tá bom? Então, eu só consigo dizer isso porque isso aqui aconteceu. Eu só consigo dizer isso porque, na verdade, o que ocorreu foi isso aqui, ele não manteve. Por isso que eu consigo imaginar o oposto. Com base nesse tipo de interpretação, olha só o exercício que o livro de vocês propõe para vocês. É um exercício, as I told you, de interpretation, tá bom? Just a moment. This is the... Sorry, not this one. This one here. Olha só. This is the exercise. Tá aqui falando do third conditional. Tá vendo? Third conditional. And then you have here the structure. And then... Só lembrando uma coisa que eu não falei, ó, o had pode ser abreviado assim, ó, I'd. Tá? Vocês podem ver assim também. Então aqui, por exemplo, if I had known, poderia estar if I'd known. Mas de qualquer forma, vamos ao exercício, olha só. You have to write here true or false according to the statements. Então, olha só, é dada uma frase qualquer, como essa. E com base nessa frase, eles fazem duas afirmativas, ó. If I had known about the appliance, I would have tried to get one. Ó, se eu soubesse do aparelho, eu teria tentado conseguir um. Com base nisso daqui,
É verdade dizer isso ou não? I knew about the appliance. Eu sabia do aparelho. É verdade dizer que eu sabia do aparelho quando eu digo se eu soubesse do aparelho? Bom, não, né? Se eu estou dizendo se eu soubesse, é porque eu não sabia do aparelho. Então eu não posso afirmar que eu sabia do aparelho, tá vendo? Por isso que aqui tem um F. Prestem atenção nesse exercício, porque ele parece bobo, mas ele está na prova de vocês. Tá bom? Tem um exercício exatamente assim lá, que está lá para meio que derrubar você na interpretation mesmo da frase. Então, olha só. Frase B. I didn't try to get one. Eu não tentei conseguir um. Como é que eu consigo afirmar se isso é verdadeiro ou falso? Analisando essa parte aqui, ó. I would have tried to get one. Foi o que a pessoa falou. Eu teria tentado conseguir um. Se a pessoa disse eu teria tentado conseguir um, é porque ela não tentou, concordam? Então, é correto dizer isso daqui? I didn't try to get one. Eu não tentei. É correto? Tudo bem? Porque é justamente o que a pessoa está falando. Quer ver, ó? Vamos para as próximas, ó. Number 2. If he hadn't read the report, se ele não tivesse lido o relatório, he wouldn't have bought a hybrid car. Ele não teria comprado um carro híbrido. Quando eu falo se ele não tivesse lido, é porque ele leu ou não leu? O que vocês acham? Ele leu, né? Aí quando eu falo aqui, ó, he wouldn't have bought a hybrid car, ele não teria comprado. Se eu falo ele não teria comprado, é porque ele comprou ou não comprou? Ele comprou, concorda? Ó, ele não teria comprado, é porque eu sei que ele comprou. Aí você tem que analisar agora aqui, ó. A frase A diz, he read the report. Ele leu o relatório. É verdade? A gente acabou de ver que é verdade, né? Ele leu. Então você vai escrever aqui, true. Aí letra B, he didn't buy a hybrid car. Ele não comprou um carro híbrido. Isso é verdade? Ele comprou ou não comprou esse carro híbrido? Aqui tá falando, he wouldn't have bought. Ele não teria comprado. Bom, ele comprou, certo? Se ele comprou, isso aqui é false. Né? Tá afirmando o contrário. Entenderam, pessoal? É uma coisa meio que, se você não ficar esperto, você cai do cavalo aqui, tá bom? Você se enrola. Olha só, number 3. You wouldn't have broken the gadget if you'd known how to use it. Ó, você não teria quebrado o aparelho se você soubesse como usá-lo. Quando eu falo você não teria quebrado, é porque você quebrou ou não quebrou? E aí? Você quebrou. Você quebrou, né? Olha o que diz a letra A. You broke the gadget. Você quebrou o aparelho. É verdade ou não? É true, né? Tá afirmando, você quebrou. Agora vamos ver se a segunda parte é verdade, ó. You knew how to use it. Você sabia como usá-lo. Vamos ver aqui. Se você soubesse como usá-lo. Se eu falo, se você soubesse como usá-lo, é porque você não sabia usá-lo. Então, na verdade, aqui, ó, letra B. You knew how to use it. Você sabia como usá-lo é verdade ou falso? É verdadeiro ou falso? True or false? False. False. É false, né? Espero que vocês todos tenham aí entendido, tá? Eu percebi que algumas pessoas já entenderam, mas fiquem espertos, porque tem um exercício assim na prova de vocês, só reiterando, tá? Olha só, marca aí uma estrela para você estudar isso depois de novo. Number 4. If we hadn't encouraged her, ó, se nós não tivéssemos a encorajado, a incentivado, she might not have sold her invention. Talvez ela não tivesse vendido a invenção dela. Então, olha só. Se nós não tivéssemos a incentivado, quer dizer que nós a incentivamos ou não? Nós a incentivamos, né? Yes. Olha só o que diz a letra B aqui, ó. We encouraged her. Nós a incentivamos. Então, isso daqui é true, né? É true, tá? E aí, será que ela vendeu ou não a invenção dela? Bom, você tem que analisar essa parte aqui, ó. She might not have sold her invention. Talvez ela não tivesse vendido a invenção. Se eu falo, talvez ela não tivesse vendido, é porque eu estou partindo do pressuposto de que ela vendeu, tá bom? E é justamente o que diz aqui a letra A, ó. She sold her invention. Ela vendeu a invenção dela. Então, tanto a letra A quanto a letra B aqui são true. They are both true. Entenderam isso?
tudo parte dessa ideia que eu falei aqui para vocês, ó, de você tentar entender o pressuposto, aquilo que está por trás daquilo que você está afirmando ou negando, tá bom? Sempre o que está por trás. A gente chama isso de informação pressuposta. Bom, pessoal, por hoje é só. Então, olha só, vejam, o livro de vocês é tão superficial, assim, superficial em termos, né? Porque esse exercício aqui de interpretação é bastante interesting, ok? Very, very interesting. But ele pede para você ir direto para a interpretação, sendo que você sequer treinou a estrutura ainda. Você nem sabe montar ainda a frase e já está pedindo para você interpretar a frase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês amanhã um exercício para vocês completarem, assim, com as formas corretas dos verbos, tá? Só para vocês não ficarem com essa deficiência aí com relação à estrutura do third conditional, que é justamente isso daqui, ó. Pôr em prática, na verdade, o que eu mostrei aqui nessas fórmulas para vocês, aqui em cima, olha. Nessa fórmula aqui, que é a fórmula de third conditional, para vocês aprenderem a montar frases propriamente ditas. E por hoje é só, pessoal, então. Any questions? Alguém quer perguntar alguma coisa para mim?